Paz a todos. Mais uma vez eu venho através desse vídeo manifestar a minha indignação e também alertar aos nossos líderes e pastores, independente da sua denominação, mas todos aqueles que foram chamados para pastorear o povo de Deus, para alimentar as ovelhas de Cristo, acerca de uma nota publicada pelo Estadão. Estou aqui na frente dessa notícia e confesso para vocês que eu fiquei deveras envergonhado, em ver as instituições mundanas exortando as igrejas. Olha só a nota. Procuradoria avisa igrejas para não fazerem campanha política. E diz mais, em recomendação a líderes religiosos, o Ministério Público Eleitoral em Pernambuco sustenta que a liberdade religiosa não constitui direito absoluto. Não pode ser invocada como escudo para a prática de ato vedado pela legislação. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei deveras repetindo, muito envergonhado com isso, por entender pelas Escrituras que a igreja é coluna da verdade. A igreja é porta-voz do reino de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja ela tem como função, como missão, levar a verdade ao mundo. E pelo que nós vemos, nós estamos sendo exortados pelas autoridades constituídas a pararem com uma prática que, segundo a legislação, é crime. Eu vou ler algumas questões aqui que estão relacionadas à situação do tipo, e foram colocadas algumas perguntas para esse procurador, e eu vou ler para os irmãos. Para o entendimento nosso como ovelhas e como aqueles que estão submetidos à autoridade pastoral, e também alerta aos líderes, pastores, bispos, que estão aí na frente, com a missão de conduzir a igreja do Senhor. Vou ler aqui algumas questões, algumas colocações, algumas perguntas feitas a esse procurador. Ele vai estar respondendo de forma bem clara e sucinta o que pode e o que não pode ser feito nesse período eleitoral. Esse período em que se aproxima, onde nós, cidadãos brasileiros, precisamos escolher um representante para nós ali no Congresso. Certo? Eu vou voltar aqui para essa notícia que está relacionada com isso. E olha só a primeira pergunta. Pode o pastor pedir voto na igreja? E o procurador explica que isso é abuso de poder. Olha só o que ele diz. Um templo religioso é sempre considerado um bem de uso comum, assim como uma escola, um clube. Em lugares como esse, a legislação brasileira veda a fixação de qualquer tipo de propaganda eleitoral que veremos crescer nos próximos meses que antecedem as eleições. Isso é fato. É algo que sempre me incomodou, eu sempre fui contra isso, eu sempre manifestei a minha indignação a esse respeito. Inclusive eu, particularmente, nesse período, eu não entro nos templos, porque eu acho uma abominação, eu acho uma falta de respeito e de reverência ao nosso Deus, quando nós introduzimos propaganda eleitoreira dentro dos templos, de forma direta ou de forma indireta. Mas eu vou ler para que os irmãos fiquem bem, e para vocês que fique bem claro que o que estão fazendo, não somente eles que estão fazendo, mas muitos de nós, que estamos sendo submetidos a isso, estamos fazendo, e isso se constitui irregularidade, consequentemente pecado, e consequentemente não glorificamos a Deus. Olha só, ele continua a responder. Se o líder religioso, pastor, padre, utiliza o púlpito para fazer propaganda, isso é ilícito eleitoral. Cabe a aplicação de multa e, dependendo da repetição de conduta, isso pode ser configurado como abuso de poder religioso. Ele prossegue. O abuso de poder religioso ocorre quando a estrutura do templo, que é muitas das vezes grande e custa dinheiro, é utilizada para favorecer um candidato,
Nesse caso, não é multa, é a cassação do registro eleitoral e a inelegibilidade dos envolvidos por 8 anos. Ele prossegue. As leis não pretendem impedir que a comunidade religiosa, preste atenção, se organize politicamente, mas sim que não haja abuso do seu poder econômico. O líder religioso, ele não deixa de ser cidadão, então não usando o púlpito da igreja, fazendo a propaganda nas eleições dele, não há crime, segundo o procurador. Aí vem outra pergunta. O político pode participar do culto? É interessante que nós só vemos essas pessoas no período eleitoreiro, no momento da política. Eles não aparecem antes. São 4 anos que ninguém aparece. Quando chega esse período, eles aparecem. E sendo conduzido pelos líderes, pelos pastores, com a influência dos pastores, com pretexto de que vão assistir o culto ou participar do culto. Mas indiretamente, a intenção ali é fazer propaganda eleitoreira para aquele candidato. Ele prossegue. Político pode participar de culto? Com certeza, um político pode participar de qualquer culto livremente. Como cidadão, ele tem o direito à liberdade religiosa, de crença, como qualquer outro. O que ele não pode fazer é propaganda eleitoral dentro do templo, de forma direta ou de forma indireta. É nesse momento que aparecem todos eles. Tem mais uma pergunta. O pastor pode ser candidato e continuar pastoreando? Isso aqui, nós temos eu tenho a minha opinião particular. Ele não diz que não há problema nenhum a esse respeito, mas eu particularmente como crente, eu vejo a incompatibilidade de um pastor ele ser político. Ou ele é um político, ou ele é um funcionário público, ou ele é um pastor. Certo? Isso é uma escolha que ele vai fazer. Mas vamos ao que interessa. Aqui é interessante, ele pergunta, candidatos podem fazer promessas para a comunidade religiosa? Gente, preste atenção para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que a gente não possa estar em uma obediência cega. A nossa obediência aos nossos líderes e pastores deve estar atrelado às escrituras. Fugiu disso aí, a gente não tem por obrigação agradar homem nenhum, simplesmente a Deus. Procuramos nos submeter aos homens desde quando eles estejam submetidos à vontade de Deus, submetidos às escrituras. A pergunta é, o candidato pode fazer promessas para a comunidade religiosa? Olha o que ele diz. Fora do culto, a legislação permite que as comunidades de um templo se reúnam com candidatos, organizem-se para passar suas prioridades. Muitas vezes o cidadão tem sua religião e ele tem liberdade de fazer escolha política. Até aí tudo bem, com base nos seus valores religiosos. Isso, com relação a esses bases, valores religiosos, eu quero fazer outro vídeo, mais adiante. Ele continua, as restrições são as mesmas que se aplicam para todos os outros agentes. Nenhum candidato pode prometer dinheiro, o que acontece, vantagens, cargos. Isso é crime de corrupção eleitoral. O que ele pode fazer é promessas próprias do seu mandato, como melhorar a saúde, dar atenção a um bairro. Isso é bem normal, é o que ele coloca. Porque muitas das vezes o candidato ele se aproxima da igreja, se aproxima do povo nesse tempo com promessas de que vai ajudar isso, que vai ajudar aquilo. Até porque o funcionário público ele tem que beneficiar todos, ele não pode fazer acepção de pessoas. Ele está como funcionário da sociedade, um funcionário público. Então, irmãos, o meu vídeo é para justamente trazer um alerta aí aos pastores, aos líderes, que comumente fazem isso. Esse é o tempo das igrejas estar cheia de pessoas, conduzida pelos pastores e líderes, com promessas e diante daquilo que nós estamos vendo aqui, o procurador ele fala que isso é crime, nos mostrando dentro da legislação, da nossa legislação, que esse comportamento é corrupto, que esse comportamento é crime. É vergonhoso a igreja está sendo exortada a esse respeito. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que temos a verdade da palavra de Deus. Não há nenhum problema, é legítimo nós exercermos a nossa cidadania. Votarmos nos candidatos que prezam pela sociedade, que prezam pelos valores da família, os princípios bíblicos. Nós não podemos nos eximir diante das circunstâncias em que nós estamos, temos que ter a nossa participação, mas a igreja ela tem uma missão específica, e essa missão específica é pregar o Evangelho.
Lembramos que Jesus ele disse o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Independente de quem seja o presidente, quem seja o deputado, isso não traz nenhum impacto no reino de Deus. Isso não muda nada. Mas a igreja, quando ela se ajoelha e quando ela obedece a Deus e quando ela prega a palavra, aí sim há um impacto poderoso no mundo e na sociedade como um todo. Eis aí o meu parecer e manifestando a minha indignação por essa matéria. É vergonhoso para nós como igreja, né, estarmos diante disso. Que possamos pedir perdão a Deus, que possamos parar com esse tipo de comportamento, né, que de fato desonra o nome do Senhor. Desonra o nome do Senhor. Parem de fazer boca de urna nos templos, fora dos templos, na porta dos templos, sendo submetido, sendo coagido por líderes, por pastores, por irmãos, que por detrás, na verdade, todo esse empenho e essa energia está proposta, está se oferecendo coisas, prometendo-se coisas, cargo, dinheiro, posição. Nós não temos nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, exerça a sua cidadania com responsabilidade, com respeito a Deus e com respeito à palavra de Deus. Esse é o meu parecer por enquanto. Estarei com outro vídeo aí comunicando aos irmãos, alertando aos irmãos acerca de como nós nos devemos nos comportar, né, nesse momento em que se aproximam as eleições e nós estaremos ali exercendo nossa cidadania, escolhendo o nosso presidente. E precisamos estar bem alertas para não sermos manipulados pela mídia, manipulados pelos meios de comunicação, né, mas que possamos estar sim fazendo a coisa certa. Em nome do Senhor Jesus. Atentem para isso. Em nome de Jesus. Deixo aqui meu parecer e até a próxima.